Antônio Felipe Moraes, sou professor e sou torcedor do mais querido do Brasil, Flamengo. A minha história é bem engraçada. Eu sou filho de botafoguense, meu pai botafoguense fanático, doente, e ele, acho que na expectativa de me fazer torcedor do Botafogo, me fez um convite que eu nunca vou esquecer. Foi conhecer o Maracanã em 1992, na final do Campeonato Brasileiro da época. E para alegria, principalmente para minha alegria, eu tive o primeiro encontro com esse amor incondicional que eu tenho. Quando eu cheguei no Maracanã, que eu deparei com aquela massa, com a nação rubro-negra cantando e balançando os bandeirões, foi tipo verdadeiramente amor à primeira vista. Então, saí de lá com 3-0, Flamengo fez 3-0 naquele primeiro jogo e posteriormente se sagrou campeão. Vim do Maracanã já batizado e já incorporado com as cores vermelhas e pretas. Então foi assim que apareceu na minha vida. O meu pai tentou me puxar para um lado, só que chegou lá eu me deparei com a nação e não teve jeito. Foi assim que eu virei flamenguista. Cara, não sou, né? Mas só que eu moro aqui desde 90, né? Então, assim, torcer pro Flamengo aqui, eu vejo como é a mesma coisa que como se eu morasse no Rio de Janeiro. A única diferença é que eu não acompanho no estádio de futebol. Mas eu faço parte de uma torcida organizada e nós temos uma sede que todos os jogos do Flamengo a gente se encontra e pra mim é como se eu estivesse numa arquibancada. A galera canta, a galera empurra, a galera vibra, entendeu? É como se fosse no estádio. Porque pra mim, eu tenho comigo que o Flamengo ele não é regional. E o Flamengo ele é nacional, ele é mundial. Então assim, Flamengo em qualquer lugar ele está em casa, no meu modo de ver. Qualquer lugar ele está em casa. E hoje com a facilidade da internet, então a gente tem acesso a tudo. Eu propriamente digo que eu tenho os mesmos benefícios que o flamenguista que mora no Rio de Janeiro. A única diferença é que eu não estou no estádio. Porém, eu tenho uma sede onde eu encontro com meus amigos de torcida, da minha torcida organizada, que é uma extensão, a gente costuma dizer que a nossa sede aqui é uma extensão do Maracanã. Pois é, cara, como eu estava falando para você, a gente acompanha, eu sou um cara que eu estou o tempo todo, eu respiro Flamengo, posso dizer isso. Então, o tempo todo hoje existe aplicativo de celular que a gente liga em grupos de pessoas que estão espalhadas no Brasil inteiro, o tempo todo, notícia, tem internet, né? A gente acompanha muito, principalmente a internet. A internet é um instrumento que favorece muita gente que está fora do Rio, né? Que a gente costuma dizer que é o Rio Off, a torcida Rio Off, que a gente está aqui, mas só que a gente tem de forma real todas as notícias que acontecem em tempo real. Se aconteceu uma coletiva, como foi o treino, imediatamente após o treino a gente recebe na internet, tanto nas mídias, né, nos sites, como nesses grupos de WhatsApp, não sei se pode falar, WhatsApp, a gente tem todas as informações em tempo real. Então é muito simples, é muito fácil acompanhar. Bom, cara, eu costumo dizer que o Flamengo está como cenário da política nacional. O Flamengo, por muito tempo, patinou por má administração e chegou uma pessoa que hoje consegue administrar o clube. É lógico, nós torcedores a gente fomenta títulos e títulos, vencer. Porém, para qualquer clube que se torna um clube extremamente maciço, ele precisa de passar por essa reformulação política. E o Flamengo passou por essa reformulação política. E de um tempo para cá o Flamengo vem se organizando, quitando dívidas que foram feitas há um tempo passado. Então assim, hoje o Clube de Regatas do Flamengo está em ascensão. Quando eu digo ascensão, é em todos os aspectos, políticos, técnicos e até mesmo estruturais, né? Então hoje eu estou muito feliz com o Flamengo, temos um bom elenco, hoje nós temos jogadores de seleções, coisa que não estava acontecendo porque o Flamengo tinha perdido a credibilidade por má administração. Então hoje o nosso presidente consegue trazer esse público, ou, aliás, esses jogadores. Hoje o Flamengo como posso dizer, é bom negócio. Hoje para o jogador de futebol é bom negócio. Então hoje nós temos um treinador que
dispensa comentário, o cara é campeão nacional aqui no Brasil, um dos maiores treinadores. Nós temos atacantes de seleção, nós temos meio campo que estava com uma carreira na Europa que resolveu vir para o Flamengo. Enfim, hoje eu consigo ver o Flamengo muito forte. Lógico, para toda grande mudança requer paciência. Então essa paciência a gente está tendo ainda. Eu acredito que nesse ano ainda de 2016 vamos colher alguma coisa, mas eu projeto o Flamengo extremamente imbatível em 2017. Bom, eu costumo dizer que o Flamengo não tem rival, porque o Flamengo está acima de todos eles. Brincadeira. Mas assim, como nós moramos no Centro-Oeste, culturalmente o Vasco da Gama é o rival do Flamengo. Mas como nós moramos aqui no Mato Grosso e pela rivalidade de quantidade de torcida, eu creio que aqui no Mato Grosso nosso maior rival é o Corinthians. E porque aqui a gente está sempre disputando qual a maior torcida, quem faz a festa mais bonita e tal. Então assim, é uma rivalidade, eu acho que específica da nossa região aqui. Mas culturalmente era o Vasco, mas o Vasco ultimamente não tem jogado a Série A, então não consigo nem considerar isso como rivalidade, se é que você me entende. Bom, isso é bem importante a gente falar isso, que rivalidade é dentro de campo. Rivalidade é entre um clube e outro, e não como pessoa. Por exemplo, eu, Felipe, meu compadre é vascaíno e é meu melhor amigo. Então, tem que saber diferenciar. A rivalidade ela é saudável quando eu posso brincar com a rivalidade. A partir do momento que a rivalidade se torna algo muito sério e parte para a violência, a rivalidade ela não é saudável. Então, eu particularmente não tenho rivalidade com pessoa nenhuma. E a rivalidade ela é cultural, de novo eu falo, é entre os clubes. E tem a zoação, que é o que fomenta o futebol. O que é legal do futebol é você tirar onda do companheiro que perdeu para o seu time e vice-versa. Então a gente tem que saber tirar onda e receber isso também. O que acontece, né? Eu acho que isso é um pouco cultural também das pessoas daqui, não do Brasil em si. Tudo parte para a violência. Eu particularmente não faço apologia, nem eu e nem minha torcida organizada. Ah, cara, se fosse para mim falar do ser humano normal, natural, eu falaria o Petkovic, mas eu não posso esquecer do Deus Zico, né, cara? Então, o maior de todos foi o Zico. Não existe outro. Só que eu não coloco ele no patamar de terráqueo, né? Ele é extraterrestre. Zico é extraterrestre. Então, assim, para mortais que eu vi jogar é o Pet. Só que quando fala maior ídolo, complica porque eu analiso o futebol de uma forma mais ampla. Então, existe vários ídolos, todos têm importância e carinho enorme no meu coração. Cara, de novo, quando se fala um gol, eu vou lembrar de um monte. Por que eu falo eu vou lembrar de um monte? Porque foram vários gols que marcaram muito a minha vida. Por exemplo, o gol do Petkovic em 2001, não posso deixar de falar. Mas também não posso deixar de falar do gol do Ronaldo Angelim em 2009. Não posso deixar de falar do gol do Elias contra o Cruzeiro em 2013 na Copa do Brasil. Então, se eu for falar assim, eu vou falar um monte. Por exemplo, o último gol do Guerreiro contra o Boa Vista. Para mim foi inesquecível, é inesquecível. Todos os gols do Flamengo é inesquecível para mim. Todos eles marcam muito a minha vida. Cara, uma escalação assim perfeita, posso dizer uma escalação assim que eu poderia. O Flamengo da minha vida, Mano. Eu vou citar alguns jogadores de 81, porque eu não acompanhei ao vivo, mas eu tenho gravações de jogos, eu acompanho na internet. E assim, o time de 81 eu acho que é um time de extraterrestre, então eu não vou escalá-lo, não posso escalá-lo, ele não pode ser escalado novamente. Porém, hoje, infelizmente, é um ídolo, mas cometeu um ato falho, mas o goleiro Bruno é um cara que honrou muito a camisa do Flamengo, Léo Moura, lateral direito, Fábio Luciano, nosso capitão, Juan, nosso zagueiro atual, na esquerda pode eleger o Juanzinho também, é um cara que deu muita alegria para nós. Tem primeiro volante, que eu guardo na memória, muito, muito na minha cabeça, assim, é o Williams. O Williams é um cara que me deu muita alegria.
Deixa eu pensar mais. Mancuso teve uma passagem muito boa no Flamengo. Sávio, Romário, Guerreiro, Obina, Hernani e por aí vai. Tem um monte, cara. Eu ficaria acho que 3 dias falando aqui. Cara, eu vou dizer pra você o título de 92, que foi quando eu descobri esse amor que eu tenho pelo Flamengo. Foi o pentacampeonato, foi um título perfeito, foi num estádio de futebol, foi meu primeiro contato com estádio de futebol, enfim, é o título que tem na minha cabeça, é esse, é o de 92, foi sensacional, para mim, me debutou no cenário do futebol. Cara, como eu posso dizer, é um assunto desagradável, né, cara? É uma coisa bem desagradável, mas infelizmente acontece. Não sei dizer assim pra você se definitivamente por causa do futebol ou por causa do escudo. Porque eu acho que o torcedor que ama o clube, ele não se envolve com confusões ou, enfim, para denigrir a imagem do clube que ama. Mas eu já vi algumas aqui no Mato Grosso, já presenciei. Infelizmente teve acontecido entre a torcida do Vasco que veio de fora, mas assim, aqui no Mato Grosso não é tão cultural. Essa briga entre torcidas assim não é cultural. Tanto que a briga que teve aqui entre torcedores do Flamengo e do Vasco foram de integrantes do Rio de Janeiro, né? Foram pessoas do Rio de Janeiro que vieram de lá aqui e é cultural deles brigar lá e eles brigaram aqui. Mas assim, já presenciei esse fato específico. Já vi no futebol regional também algumas confusões assim, mas assim, eu reprovo todas elas, né? Sei por demais. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer no Maracanã, assim, ó. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção do coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado nos Fla-Flus. É o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou. Flamengo até morrer. Eu sou top demais, olha só, rapaz. É surreal essa parada, é estranho. Toca lá dentro. Cara, e assim, o que eu mais gostei da Copa de 2014 foi o legado que a seleção holandesa deu pro Flamengo lá no Rio de Janeiro, né? Uma estrutura enorme lá que estamos usufruindo agora. Mas aqui no Mato Grosso, cara, de certa forma eu gostei, porque por eu morar aqui, eu pensava que a gente não ia ter um suporte para receber, principalmente um evento desse tamanho. A politicagem deixou a desejar muito. Hoje a gente pega a sobra da Copa. Hoje a mobilidade urbana está horrível por causa de obras inacabadas, mas enfim, isso é uma parte política que eu não gosto nem de tocar no assunto, porque eu estou falando de um amor e isso falar de política me deixa triste. Mas assim, num aparato geral eu adorei a receptividade do Mato Grossense, não preciso nem falar, né? Aqui todo mundo se sentiu muito bem. Rapaz, tem um ponto nosso ali, bem histórico, que é o centro da cidade, ali na região do Chopão. Tava parecendo Santiago do Chile, no dia do jogo do Chile, mas tinha chileno, rapaz. E os caras ficaram aí, se divertiram um monte. Enfim, eu acho que, no geral, a parte cultural foi sensacional. Só o que deixou a desejar foi essa parte mesmo das sobras da Copa, que o pessoal vive falando até aqui. Que atrapalhou um pouco e atrapalha até hoje, né? A vida de nós mato-grossenses. Você falar para um torcedor igual eu, que você já tá vendo que eu não consigo ficar parado, né? Eu tô conversando com você, tô mexendo. Cara, por um lado é interessante, porque traz a família para dentro do estádio. Isso é importante. A criança, o portador de necessidades especiais, o idoso que é confortável. Por esse lado é bom. Só que por outro lado, eu acho que deveria ter uma parte que é a parte para mim que sou saudosista da época
do Maracanã antigo, do estádio, do próprio Verdão que a gente tinha aqui, antigo, onde a gente pode torcer em pé, a gente pode cantar, a gente pode pular. Eu acho que poderia ter um misto entre a modernidade, que por um lado é bom, e também preservar o que funcionava no estádio antigamente. Porque hoje em dia, por exemplo, o Flamengo veio jogar aqui contra o Goiás, de verdade, estava parecendo que a gente estava num cinema assistindo algo que isso foge um pouco da arquibancada. O gostoso da arquibancada é o que acontece na Argentina. O torcedor pulando, cantando o tempo todo. Isso que é o gostoso. Então, por isso que eu costumo dizer que o futebol europeu ele é bonito porque é atrativo, que tem os melhores jogadores, mas em questão de emoção, eu não vejo emoção, porque assistir o jogo sentado não é legal, cara. Cara, aqui no Mato Grosso, os jogos aqui, que eu estou falando, não é cultural essa confusão. Aqui na capital não é cultural. Então o que acontece? Eu acho que o policiamento faz o dele, né? Não é tão exigido, então. Porém, quando tem jogo nacional, quando tem algum clube nacional para cá, o policiamento é redobrado, né? Então, eu acho que assim, a única coisa que deveria mudar um pouco é sobre o que pode entrar dentro do estádio. Porque a política de segurança coíbe muito a festa dentro do estádio. Hoje o torcedor não pode entrar com bandeira dentro do estádio porque juíza não deixa, não pode entrar com instrumento porque juíza não deixa. Eu concordo que muito disso é culpa dos próprios torcedores que não souberam usufruir essa liberdade que foi dada. Porém, eu acho que aqui no Mato Grosso a gente não pode fomentar isso. Isso é de certa forma, quando eu coloco, vamos supor, um jogo entre dois clubes daqui do Mato Grosso para jogar e eu coloco muito policiamento, de certa forma eu estou criando uma rivalidade, coisa que eu acho que não deve ser, é cultural. E eu vou para o estádio para me divertir, e vou divertir com os meus colegas, com os meus amigos, e eu acho que esse pensamento que tinha que vigorar. E principalmente aqui no Mato Grosso, que não tem essa cultura de confusão. Então, eu acredito que a polícia faz um bom papel, mas eu acho que nesse ponto específico deveria ter uma política diferente, são amigos e é um momento de lazer. Eu tenho que pensar dessa forma. Cara, eu desde 98 eu faço parte de torcida organizada. Eu creio que torcida organizada é uma organização de torcedores que tem um fim, um único fim, que é amar o seu clube e apoiá-lo. Só que tem muitas pessoas que infiltram na torcida organizada com outra intenção. Então, que não condiz com uma torcida organizada. Se eu fosse citar, eu sou da Flamáticos, uma torcida organizada de Mato Grosso. E nossa torcida hoje posso dizer, eu tenho uma política de boa vizinhança com todas as outras torcidas organizadas aqui. Tanto do Corinthians, como a do Palmeiras, como a do Vasco, como outras torcidas organizadas do Flamengo, do São Paulo. Então eu vejo assim, tem uma meia dúzia de pessoas que infiltram a torcida com outros fins que acabam denegrindo a imagem. Porém, a torcida organizada, a verdadeira torcida organizada, a única função dela é apoiar e deixar de forma explícita esse amor que tem pelo clube. Então, eu vejo com bons olhos. Porém, novamente eu falo, estão tentando manchar as organizadas. Algumas, de novo eu falo, meia dúzia, que na verdade são marginais que se infiltram e utilizam o escudo da torcida ou do clube para fazer alguns atos que é da pessoa, da pessoa mesmo, é o instinto da pessoa. E nós da torcida organizada que não gostamos disso, a gente tem por obrigação de ceifar isso o quanto antes, para quanto mais ainda a gente melhorar a nossa imagem.